também batendo, né? A internet, ela sempre nos traz essas brincadeirinhas de última hora. É... Boa tarde, professor Bilhardes. Boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, Cali. boa Eu tô tarde. te vendo de ladinho, Cali. Você virou o Peraí, celular? que eu virei. Pronto. Vamos aguardar o pessoal entrando, muita gente entrando. Obrigada, 70, nossa querida advogada e presidente da Comissão de Direitos Humanos, a nossa coordenadora aí do Ser Mulher da UESC, muito contribui aí para os nossos debates sobre a igualdade de gênero. Obrigada, Aline, pela presença. Nosso querido ator aqui, Lucas, também presente na nossa live de hoje. Vamos apresentar, né, os palestrantes, apesar de serem conhecidos lá já, né, por nossa advocacia, mas para aqueles que não estão no nicho nosso do direito, estamos diante do professor Guilhardi Júnior, ele que é professor da UESC e advogado, mestre e doutor de desenvolvimento e meio ambiente, e fundador de um projeto maravilhoso também de debates temáticos sobre o meio ambiente, que é o Que Tal Ambiental. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, professor, por sua generosidade de estar conosco na tarde de hoje. Estamos também diante da advogada colega Carlin Bahia, ela também faz parte da Comissão da Mulher, de Direitos da Mulher. Ela é conselheira do Conselho Municipal de Meio Ambiente daqui de Itabuna, o COMAN, e membro também da nossa comissão. Obrigada por sua contribuição de hoje também, Kali, pela sua generosidade. O tema de hoje, senhores, é mulher, Obrigada a mulher, você. sustentabilidade e mudanças climáticas, uma questão de direitos e humanidade. Por que eu trouxe esse tema aqui para hoje, para a gente debater com a nossa classe e para a nossa sociedade? É ser disso através, inclusive, de relatórios apontados pela ONU. O telefone, ele toca na hora da ligar, né? É ser disso por todos, né, diante das temáticas que estão sendo debatidas na ONU, em todas as ONGs e organizações mundiais, que a igualdade de gênero, ela se apresenta em todos os viés. E ela faz parte dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Ela, na verdade, é o 5º objetivo. Por que fazer essa relação, professor e colega Kali? Por que trazer para o nosso direito esse debate? A gente sabe que a igualdade de gênero, ela faz parte dessa Agenda 2030. E ela reflete em todos os nossos debates, nossas condutas, na sustentabilidade. A desigualdade de gênero, ela é hoje considerada como um obstáculo. Um obstáculo para o crescimento econômico, um obstáculo e uma barreira para a erradicação da pobreza e a efetivação de direitos humanos. Então, a gente está trazendo um debate bem amplo aqui, num recorte bem específico, mas vamos deixar todos aqui à vontade para questionar e explorar bastante esses dois palestrantes da tarde de hoje. Quem começa? Podemos começar, professor, com a sua introdução? Bom, podemos, né? Fique à vontade. Primeiro lugar, Larissa, eu quero agradecer pelo convite, pedir licença às mulheres aqui presentes para poder falar nesse espaço, né? É um espaço tão importante para debate a respeito das questões que dizem respeito, né, às questões da mulher e principalmente das mulheres advogadas, né? A gente tem visto nos últimos tempos o quanto os debates a respeito da presença da mulher nos espaços públicos e principalmente nos espaços de poder, como se tem tornado emergente, né? E a gente verificar como a OAB tem andado a passos largos para que as mulheres estejam, né, nos espaços de poder,
tem sido um grande exemplo para o Brasil. Eu quero também saudar a Kallen, prazer, né, a gente poder se conhecer pessoalmente não, né, nesse espaço virtual, né, e a gente poder conversar a respeito dessas questões. Mas, Larissa, é importante a gente divisar algumas questões que dizem respeito à questão da sustentabilidade. Porque muitas vezes, quando a gente vai falar sobre o assunto, as pessoas acabam fazendo uma correlação, né, quase que imediata com as questões do ambiente natural. E parece que fazer essa correlação leva as pessoas a, de alguma forma, se afastarem do debate e da reflexão necessária a respeito dessas questões. Mas a gente precisa, o tempo todo, continuar dizendo, né, que as questões de sustentabilidade dizem respeito diretamente às questões sociais, às questões da convivência, às questões da igualdade, às questões da empatia, do equilíbrio social. E, para ser mais específico, né, em relação ao tema de hoje, dizem respeito, sim, à equidade de gênero, né? Então, esse assunto é um assunto que fala muito para mim, não só pelo fato, né, de ter, durante a minha vida, assim, convivido diariamente com mulheres, né? Assim, quem conhece um pouco minha história de vida sabe que meu pai, em função da gente morar em uma cidade, meu pai sempre está trabalhando em uma outra cidade em função de ser militar. Eu fui o tempo todo, convivi com minha avó, com minha mãe, com minha irmã mais velha, né? E depois que eu me casei, acabei tendo 2 filhas, né? E, assim, por muita felicidade na minha vida acadêmica, ter convivido e trabalhado com mulheres maravilhosas do tipo Aline 70, né, Valéria Ettinger, professora Raildes, e tantas outras que me ensinaram bastante a lidar com esse mundo, né, respeitar e levar até, creio eu, né, arrogantemente falando, ter um olhar diferente do que muitos homens têm. E, claro, ter todo momento a possibilidade de aprender e trabalhar, né, esse machismo estrutural e tão arraigado que está tá em todos nós. Uma estagiária uma vez falou: não, professor, você não é feminista, você é um machista em desconstrução. Eu disse: tudo bem, recebo. Recebo a observação, né, humildemente, até mesmo para me permitir aprender, né, e ter um olhar diferenciado que me permita também dialogar com outros homens, no sentido de que nós possamos compartilhar experiências, compartilhar conhecimento e compartilhar também as nossas vivências e as nossas percepções a respeito desse fenômeno, né, que está diretamente ligado à própria sustentabilidade da sociedade, né? Se a gente fala o tempo todo em uma sociedade que seja mais igual, né, uma sociedade igualitária, uma sociedade que seja sustentável, uma sociedade que dê oportunidades, a gente precisa trazer para o debate as questões de gênero e também as questões de classe, que estão diretamente relacionadas às questões de gênero, né? E a equidade entre homens e mulheres. Por isso, quando você traz a ideia da sustentabilidade relacionada à questão da mulher, e mais ainda, né, você coloca no tema sustentabilidade, você coloca a questão climática. Estamos vivendo um momento de emergências climáticas, e aí as pessoas perguntam: não, mas como é que vai tratar essa questão, né, de gênero? Se nós falamos a respeito de gênero, e falamos a respeito de questões e da emergência climática, necessariamente nós vamos falar a respeito do mundo do trabalho. Nós vamos falar a respeito da convivência dentro do espaço social e principalmente nas nossas cidades. E, portanto, você discutir a questão das relações de gênero nesse espaço, ele acaba sendo crucial para que nós possamos também
discutir com equilíbrio, discutir com sensatez, né, e de uma forma mais aprofundada as questões da emergência climática. Mas eu já falei demais, eu queria ouvir também um pouquinho, ouvir Kalen também. Depois a gente retorna, né? Kalen, por favor, faça a sua introdução aí, sua provocação inicial. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, Laren. Muito importante essa nossa temática, né? Nesse contexto de hoje. Agradecer também ao professor Guilhermes pela participação, de uma forma ou de outra, na nossa comissão, né? Ajudando no nosso projeto. Quero agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando a gente agora ao vivo. E é bem isso, né, Lari, do que o professor Guilherme falou, não, né, sobre essa interação de gênero, né, na questão da mulher, não só num contexto social, né, só de violência, mas a questão também dessa questão do meio ambiente, né, da sustentabilidade, dessa sociedade que nos cerca, né, que a gente não pode ficar só debatendo um tema só, né? A gente fica diante de diversas problemáticas, né? Hoje a gente vive ainda a questão da Covid, que não deixa de ser uma questão ambiental, né? Uma desregulação ambiental. A gente teve o contexto da enchente que a gente viveu, que também é uma questão ambiental. Então, a gente precisa discutir, debater, né? Quanto mais a gente discute, debate, acredito que tem essa função, né, social. Trazer hoje também um pouquinho do ecofeminismo, né, que hoje é o que tem se falado muito, né, da questão das mulheres na sustentabilidade, né, professor Guilherme? Você vai poder falar mais um pouco sobre isso. Então, dar um enfoque, né, mais a isso, a questão do papel da mulher, né, a função, não só aquela função doméstica, né, Lari, como a gente estava já conversando anteriormente, mas sobre essas questões, né, da relação social, do meio, da sociedade, do meio ambiente, né, tudo isso que a gente vive, né, concordando com as palavras do professor Guilherme. É bem importante o que você aponta, Kali, e aí provocando o professor aí para dar um enfoque mais complexo sobre isso, é que o que me chama a atenção é exatamente essa correlação das atribuições da mulher hoje no mundo moderno e quais são as atribuições que lhes são dadas e como elas podem contribuir numa ambiência que ainda muito se fala do machismo estrutural, numa ambiência que muito nos viola enquanto mulheres detentoras de direitos, né? E aí você apontou aí dois fatos ambientais e climáticos que muito tiveram seus reflexos aqui na nossa região, que é a questão das enchentes, a questão da enchente que nós sofremos, a questão da pandemia, que a gente ainda não saiu dela, e até que ponto, como foi que isso refletiu diretamente as famílias e as mulheres, que em sua maioria, não só na Bahia, em Itabuna, mas no Brasil, a maioria da população ela é composta por mulheres. E aí, qual foi o papel dessa mulher? Qual é o seu estado de vulnerabilidade hoje, né, diante dessas tragédias naturais? Como isso se reflete, né, em suas famílias? Elas ainda são mantenedoras ou não das famílias? Né? O que a sociedade tem feito para empoderar essas mulheres, para inserir essas mulheres no mercado de trabalho hoje, sabendo que somos a maioria da população brasileira? Será que os olhares do poder público estão realmente voltados a nós, mulheres? Então, assim, são provocações que a gente precisa fazer. E por isso eu trouxe esse tema de hoje, que muito se é colocado, porque a quem interessa, né?
A quem interessa falar sobre o papel da mulher, que está realmente relacionado ou não às questões climáticas, à sustentabilidade, como no início da fala do professor, não só no ambiente, no meio ambiente natural que a gente está falando, mas a gente está falando também no ambiente urbano, né? No nosso meio ambiente, aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. O que é que tem sido feito? Então, vamos, professor Guilhermes, trazer aí essa problemática. Você jogou aí no ar, sei lá, umas 10 perguntas pelo menos, né? E muitos questionamentos que a gente pode tirar daí. Lari, é importante divisar uma coisa, né, deixar bem claro, né, que o meu lugar de fala é um lugar de um homem acadêmico, né? E longe de mim ser porta-voz das dores sentidas pelas mulheres em todos os âmbitos de sua convivência. Mas eu quero, assim, que fique muito claro que a minha fala é de um acadêmico e de algumas percepções que a gente vai tendo pela convivência, pelas notícias de imprensa e por tudo aquilo também que a gente vai estudando, né, dos artigos e dos livros, né? Mas, veja só, uma coisa, deixa eu tentar pegar aqui um fiozinho, né, que você, desde lá do início, quando você falou, em relação à questão mulher e sustentabilidade. Mais do que o discurso que a gente possa trazer, é importante que essas coisas estão presentes em documentos internacionais, que norteiam políticas públicas de inclusão, né, e de reconhecimento da força da mulher na sociedade. Daí a gente pode pegar, dentre tantos que nós podemos, né, ir buscar dentro da Agenda 2030, o que você já falou, o ODS 5, que fala a respeito de igualdade de gênero e fala em empoderar mulheres e meninas, né, para estar na sociedade. E se a gente for vincular a questão do mundo natural, nós vamos encontrar, não me recordo aqui agora o número específico, mas existe também, não me recordo agora se é 15, não sei se está entre 13 e o 15, que fala justamente o combate às mudanças climáticas, né? E, claro, o combate às mudanças climáticas, ela está relacionada a múltiplas questões que nós vamos encontrar na nossa sociedade. Para nós, digamos assim, seres humanos normais, está muito vinculada ao combate ao consumismo e à adoção de práticas que hoje são normalmente relacionadas à chamada economia circular. E como é que a gente pode construir uma sociedade menos consumista e que tenha maior preocupação com a economia circular, com a ciclo de vida de produtos e por aí vai? Com a educação, com acesso à educação, né? E que tem vários estudos que comprovam que o maior potencial de construção de sociedade mais justa que a educação pode oferecer é quando as mulheres têm acesso à educação. Quando as mulheres têm acesso ao mundo do trabalho. E principalmente, falando, Lari e Kallen, em relação a um momento como esse que nós estamos vivendo, que nós estamos às portas de um processo eleitoral, de que mulheres estejam em postos de poder. E quando eu falo mulheres em postos de poder, eu estou falando independente do espectro político. Claro que dentro do espectro político, cada um vai ter a sua preferência e o debate é necessário. Mas, mais do que isso, importa que nós tenhamos mulheres no poder. Que nós estejamos prontos e, claro, aqui a título, né, de reflexão, não de imperativo, partindo de mim, né, mas mais objeto de reflexão, que mulheres votem em mulheres. Que mulheres apoiem mulheres nos processos eleitorais, né, que façam campanha, que convençam as outras pessoas, né, que convençam outras mulheres, que convençam os seus namorados, os seus amigos, os seus maridos, os seus colegas de trabalho a votarem em mulheres.
toda essa situação ela precisa ser revertida. E ela só será revertida no momento em que as mulheres estiverem em postos de poder. No momento em que as mulheres puderem expressar com mais clareza a sua voz, né, nos parlamentos, nos cargos de executivo, levando, claro, toda a sua capacidade. E tem a capacidade de compreensão, a capacidade de organização de mundo, tendo essa visão, né, uma visão mais completa e mais complexa de quem vive tudo quanto é vicissitude da vida que nós podemos encontrar, né? Lembrando, como você lembrou, né, é que hoje as mulheres já são maioria na população e precisa fazer isso se representar nos postos de poder. Além do que, a gente precisa entender que a desigualdade, e principalmente a desigualdade no Brasil, ela tem gênero, tem cor e tem classe social. Recentemente, nós vimos aí que um grande contingente de brasileiros e brasileiras voltaram, melhor dizendo, definitivamente para o mapa da fome. 33 milhões de brasileiros hoje literalmente passam fome, não têm o que comer, não se fala em dificuldade, em pobreza, não tem o que comer. E dentro desse contingente, um número altíssimo de mulheres, e principalmente um número altíssimo de mulheres que são as chefes de família. Então são milhões de mulheres no Brasil inteiro que estão sem ter condição de dar comida para os seus filhos. Nós estamos literalmente matando toda uma geração no momento em que nós permitimos, enquanto sociedade, que essas mulheres passem fome e também leve a sua prole, né, os seus filhos, e muitas vezes, e quando a gente fala em termos de família, quem conhece, né, sabe que não são somente seus filhos. Muitas mulheres que estão com seus filhos, com seus netos, com sobrinhos, dentro de casa, sem ter o que comer. E quando nós passamos por situações como essas que nós passamos na nossa região, e que acabou de acontecer um pouquinho mais ali em cima, em Recife, que é ali nosso vizinho, né? Quando a gente vê uma situação dessa acontecendo, quem são as maiores atingidas? Quem são? Justamente as mulheres, que ficam ao desamparo, né? Ficam sem segurança, ficam sem o seu lar, né? Ficam sem o seu teto, né? E muitas vezes, sim, quando eu falo desamparo, estou falando também o desamparo social, porque o poder público muitas vezes também não tem a devida sensibilidade, né? E, infelizmente, nós temos visto vários governantes que têm se mexido agora porque é tempo eleitoral. Porque se não fosse tempo eleitoral, estava naquela fase de eu não sou coveiro, né, eu não tenho o que fazer, não sei por que vocês estão me perguntando isso, o culpado não sou eu, né? Porque nós temos vivido tempos de completa insensibilidade com o ser humano no Brasil. Mas hoje, né, mais do que até a igualdade ou equidade de gênero, nós precisamos agora... Veja como nós regredimos, né? Nós agora estamos discutindo a questão da humanidade no Brasil. Né? A questão da civilidade e da barbárie. Isso. Nós regredimos e muito nas discussões a respeito de direitos humanos no nosso país. E isso não dá para continuar. Não tem quem aguente uma situação. Voltamos à necessidade de ratificar, né? Ratificar direitos e ratificar nossos princípios enquanto humanos, né? Seres humanos. Você isso me lembrou aqui agora. Verdade. Né? Você me lembrou agora a fala de Norberto Bobbio. Olha, quando foi que Norberto Bobbio escreveu A Era dos Direitos? Ó? Eu li A Era dos Direitos no meu mestrado há 20 anos atrás. Quando Norberto Bobbio dizia, olha, nós não temos mais que justificar a questão dos direitos humanos. Nós precisamos agora torná-los em prática. Agora, Exato. No Brasil, a gente está precisando justificar. Então, Guilherme tocou num ponto, Kali. Eu queria que você trouxesse também sobre a sua ótica,
ele nos lembrou aí essa tragédia que nós sofremos e lembrou a tragédia que Pernambuco também tem enfrentado, outros estados também enfrentaram, maior ou menor, né, complexidade, mas o que a gente tem que trazer para o nosso recorte é que eu volto a tocar. Mulheres, quando a família, né, a família a família que eu falo com filhos, quando ela se apresenta, dificilmente é a mulher que sai do lar, né? O homem geralmente sai do lar e as mulheres ficam ali na criação e na obrigação de criar seus filhos. Muitas vezes sozinha, muitas vezes sem rede de apoio, né? E aí vem uma tragédia dessa, o que é que hoje podemos exigir de um poder público que não enxerga e que não tem acessibilidade? E aí, Guilherme lembrou muito bem, ano eleitoral, né? Muito eu tenho visto aí de debates teóricos, mas pouco de apresentação de políticas públicas para amparar essa vulnerabilidade. E a mulher hoje que está dentro de sua casa, que perdeu seu emprego, que precisa reconstruir sua casa, que precisa colocar seus filhos na escola, porque muito se teve de evasão escolar nesse período. Como é que eu posso enxergar uma mulher dessa, né? E diante dessas mudanças climáticas, aquela que vive da agricultura familiar, pouco se fala o que é que o poder público tem olhado para a agricultura familiar, que muitas vezes é liderado por mulheres do campo. E aí? Vamos trazer essa provocação? Cali, enfrenta. Bom, gente, como o professor Guilherme falou, né, a questão hoje dos direitos humanos no Brasil, a gente está precisando justificar, né? Parece que a gente tem que ir na nossa prateleirinha e lá falar, meu Deus, será que existe? Será que está efetivo hoje no Brasil, na nossa realidade de hoje? Então, assim, está realmente um pouco complicado. Às vezes, para justificar, não sei se vocês têm essa sensação que eu tenho, aí você tem que procurar um sistema internacional, né? A Convenção Interamericana de Direitos Humanos, você vai para as convenções para tentar justificar os direitos humanos no Brasil. Então, realmente, a situação está um pouco complicada. Em relação a esse ponto que você tocou, Lari, realmente, né, a população hoje ela está vulnerável, né? Então, hoje, falando em relação ao gênero, né, as mulheres, né, como criadoras, né, praticamente do lar, né, essas agricultoras familiares, também tocar no tema das mulheres indígenas, né, como a gente estava conversando. Eu estava vendo um dado que no IBGE, pelo último censo, de 900 mil povos indígenas, 300 povos, né? 445 mil são mulheres. De 900 mil pessoas indígenas no Brasil, 445 mil são mulheres, né? Então, você vê a importância dessas mulheres, né, nessa questão que você falou, da população estar vulnerável. Eu estava vendo um dado também, o seguinte, que hoje essa dificuldade de acesso, a questão da situação da pobreza, né, que as pessoas vivem hoje, que a nossa realidade, né, que inclusive até a população indígena está vivendo, que é como é que é um paradigma, né? A pessoa está vivendo em um lugar, em uma floresta, cheia de biodiversidade, e não ter água potável. Eles não têm água potável, né? A dificuldade de ter água potável, uma alimentação adequada, né? Eles estão em extrema vulnerabilidade. Então, isso dá um enfoque, né? Essa questão dos direitos humanos, né? Na questão do gênero, não só da mulher, como acredito que esteja mais vulnerável, né, essa questão da população indígena. A gente estava falando também sobre a questão da vacina, né, da Covid, não só da fome, mas como também dessa questão de saúde pública, né? Então, eu acho que isso aí tem que envolver a tudo, né? São
questões, não é só um processo único, né? Não é só, a gente está falando só da questão ambiental, um processo, né? Só de saúde, como de meio ambiente, sustentabilidade. Então, acredito que isso seja um contexto multitarefado, né? Hoje, o que eu acredito é que as mulheres, não só as mulheres, né, como todos os atores sociais, o governo, as empresas privadas, elas têm que fazer o seu papel, né, tanto de formular as políticas públicas, como efetivar essas políticas, né, não fazer com que essa população fique tão vulnerável, como o professor Guilhermes falou, que eu concordo plenamente, que as populações hoje elas estão realmente em uma linha de pobreza, né? O que é que se vai se fazer numa situação dessa que o Brasil vive hoje? Então, o papel da mulher nesse sentido é fundamental, né? Não só na efetivação das políticas, mas na formulação das políticas, né? É de estar participando de reuniões, como esse debate que a gente está tendo, né? Na academia, discussões, como o professor Guilherme citou, a questão política, né? Das mulheres estar fazendo a política, né? Pensando, seres pensantes também em relação à política. Eu acho que isso aí vai dar um grande avanço. Queria cumprimentar, Kali, aqui algumas pessoas que entraram. Nosso querido Leonardo Assunção, que é o vice-presidente do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia. Obrigada pela presença. Percebo aqui a presença de vários advogados aqui da nossa subseção. É difícil aqui nominar a todos, mas agradeço aí a presença de vocês aqui na nossa live. Podem colocar aqui questionamentos. A nossa querida Cíntia Sampaio, ela que é a vice-presidente da Comissão da Mulher, ela coloca que quando escutamos barulho é porque algo não está funcionando. O silêncio é o equilíbrio. Uma boa reflexão, Cíntia, a sua colocação. Professor Guilhermes, podemos contextualizar? A fala aqui de... Deixa eu voltar aqui. Peraí. De Cíntia Sampaio Freire. Quando escutamos barulho é porque algo não está funcionando. O silêncio é o equilíbrio. Bom, eu diria que o barulho, muitas vezes ele é necessário, né? Aliás, o barulho, será que muitas vezes ou sempre é necessário? Principalmente quando nós estamos, né, em situação de desigualdade. E muitas vezes o silêncio... Eu diria que em determinadas situações o silêncio é opressão, né? Quando nós conseguimos, claro que eu entendo aqui quando Cíntia fala que a respeito de silêncio e equilíbrio, é quando nós estamos em paz, nós conseguimos manter, né, o nosso equilíbrio, a nossa paz, e não há conflito. Mas nós também precisamos compreender que muitas vezes silêncio é opressão. E principalmente quando a gente fala a respeito do silêncio das pessoas vulnerabilizadas, de todos os sentidos, né? A vulnerabilidade de gênero, a vulnerabilidade social, e tantas outras, né? A vulnerabilidade étnica, né? Que tudo isso diz respeito à questão da sustentabilidade. E me faz pensar, né, muitas vezes, quanto nós precisamos apurar os nossos ouvidos para ouvirmos o silêncio. Né? Ouvirmos o silêncio daqueles que não podem falar. Ouvirmos o silêncio daqueles e daquelas que não podem gritar. No país que mais mata a população LGBT no planeta. Não é? E quando nós falamos em população LGBT, nós estamos falando aí de mulheres, muitas mulheres, e aí eu vou... A falta do conhecimento de uma terminologia, né? Mulheres, digamos assim, por nascimento, de identificação de nascimento, e mulheres que se identificam em algum momento, em algum lugar da vida, né? E que se identificam enquanto mulheres, e que são mortas
todos os dias, né, em nossas, em nossas cidades, no campo, e principalmente no campo, né, onde as vozes muitas vezes não se fazem ouvir. E quando você faz barulho, você é identificado por um monte de coisa ruim. Quando você denuncia a grilagem, quando você denuncia o desmatamento, quando você denuncia o trabalho análogo à de escravidão, né? Quando você denuncia a falta de políticas públicas, ou, melhor dizendo, não a falta de políticas públicas, porque nós temos algumas políticas públicas importantíssimas para o campo, principalmente para a agricultura familiar. Mas quando você tem os desvios de verba, quando você tem a falta de vontade política, principalmente no âmbito municipal, para fazer, para levar cidadania para as pessoas vulnerabilizadas, principalmente, como você falou, né, as mulheres que são mães, avós e tias de família, bisavós de família, e que muitas vezes as políticas públicas são escamoteadas a elas, e muitas vezes, Lari, as políticas públicas não chegam a elas justamente porque por trás de dificuldades de acesso que são colocadas nas políticas públicas, muitas mulheres acabam não tendo acesso a elas por causa de burocracia ou de dificuldades que são colocadas na operacionalização dessas políticas públicas. Eu lembro, aqui foi, né, objeto da minha tese do doutorado, aqui mesmo junto, perto aqui, né, Canavieiras, Canavieiras e comunidades ribeirinhas daqui da nossa região, que mulheres pescadoras não tinham acesso por exemplo, a defeso, porque simplesmente elas não eram admitidas como pescadoras. Algumas delas não tinham nem documento para poder ter acesso a determinadas políticas públicas. E como foi importante a mobilização de órgãos como a Secretaria de Políticas para as Mulheres, ou também a formação de uma rede de mulheres pescadoras e marisqueiras, para que levasse, né, primeiro o conhecimento de cidadania a essas mulheres, e que depois, a partir do fazer coletivo, levasse muitas dessas mulheres a serem empoderadas e conseguirem minimamente dignidade e cidadania para sua sobrevivência e para a manutenção delas e de suas famílias. É isso que você muitas falou. Dessas, né, professor? Sim. Muitas dessas mulheres que você citou são presidentes de bairro, presidentes de associações, que eu ando por aí, estou vendo muito, muito, muito mesmo. Estão à frente de associações, de comunidades, são líderes. Sim, sim. E que precisam exatamente ter acesso a essas políticas que o professor colocou aí. As políticas públicas, elas existem. Elas precisam ser efetivadas e garantidas pelo poder público para que cheguem à ponta. Que não adianta ter política pública e falar aqui para os seus pares, mas ela precisa atingir a ponta pela qual a política pública foi criada, né? Para quem ela foi criada. Então, é muito importante esse papel nosso de multiplicador de opinião e, na verdade, a gente exerce, né, essa função de garantia de direitos. O papel do advogado é ser esse instrumento de garantia de direitos e levar essa população que não tem acesso, muitas vezes, pelas dificuldades, pela desigualdade digital que hoje estamos, né, no mundo virtual, não tem jeito. A modernidade veio acelerado por conta da pandemia, e essas pessoas estão de fora desse mundo virtual. Então, a gente precisa estar aí contribuindo, né, com nossas frentes de trabalho para que essas mulheres tenham essas oportunidades, né, a seu favor. Kali, você tem um compromisso, né, logo após a nossa live. Você já gostaria de deixar a sua fala aí? Já que estamos nos 15 minutos finais da nossa live. Queria
Primeiro, agradecer a Lari, a todos que nos ouvem, a comissão, todo mundo que está nos ouvindo, e deixar esses questionamentos, né, Lari? Essa questão da gente, né, de se colocar na sociedade como um ser pensante, né? Não só como sujeitos, né, de ouvir calados e como o professor estava falando, a questão do silêncio, né? De buscar os direitos, né? Buscar os nossos direitos, ter empatia para os nossos pares, né? Todos nós temos esse papel na sociedade como sujeitos de direitos e ter empatia pelo próximo, né? Porque hoje o que a gente vive, a realidade, né? A realidade é triste. Eu que vivi a questão da enchente de perto, vi as pessoas, as mulheres, principalmente as donas de seus lares, perdendo tudo, e é muito difícil. Então, essa questão da empatia, né, de ajuda ao próximo, e nos colocar, né, como portadores, né, de opiniões e de ajudar uns aos outros, né, pela empatia, né. Gratidão pelo dia de hoje, de muito aprendizado, me coloco à disposição e eu estou por aqui. Obrigada a você, Kali, por sua generosidade, tá? E a disposição de estar aqui conosco nesse diálogo. Na verdade, como você bem colocou, a gente só provocou hoje. Está longe aqui de deixar o tema esgotado, né, professor? A gente só pincelou hoje, mas está aberto aí para toda a comissão, querendo um outro diálogo com o professor Guilhermes para a gente aprofundar essa temática. Eu acredito que ele se apaixone um pouco mais por nós mulheres, né? Que tenha um pouco mais de generosidade para conosco, com a nossa comissão, e venha, porque está sempre bem-vindo, né? A essa comissão aqui que muito tem a contribuir para o nosso direito. Obrigada, Kali. Sinta-se liberada, abraçada, e a minha gratidão. Obrigada a todos, gente. Eu pedi licença. Obrigado pelo diálogo. Obrigada a você, professor. Tchau, gente. Até a próxima. Cara. Até. Obrigada. Então, Guilhermes, continuemos. Vamos lá, Lari. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Eu queria um pouquinho mais sobre essa abordagem da ODS mesmo. O que é que você tem acompanhado? Tem alguma provocação nova relacionada a esse objetivo? Para além, né, da questão teórica, você vislumbra alguma saída para o nosso Brasil aqui, ter essa sensibilidade? Olha, eu vislumbro, mas eu não posso falar. Não, sem o viés político, eu queria saber assim, nós aqui que trabalhamos no direito, eu acho tão difícil, Guilherme, porque nós temos aí o protocolo, perspectiva, né, de julgamento, perspectiva de gênero, veio, né, para que os magistrados tivessem esse olhar. Aí tem a Lei Maria da Penha. Então, a gente tem tantos instrumentos para provocar esse olhar. Direitos humanos aí a todo momento, gritando, a agenda aí 2030, gritando. Mas o que falta para o Brasil enxergar isso? Ter essa sensibilidade? Começa dentro de casa? Começa dentro de casa? Com certeza. Mas veja uma coisa, viu, Lari? Eu vou pegar aqui a partir de uma provocação aqui de Cíntia. E ela coloca assim: o senhor não acha que se tudo estivesse funcionando, precisaríamos discutir direitos que são óbvios, direitos que já foram adquiridos e estão sendo violados? Isso é verdade, Cíntia. Muito verdade. Né? É aquela história. Uma vez estou aqui tentando passar aqui o negócio, estou me atrapalhando. Mas uma vez eu ouvi algo muito interessante a respeito do sistema de justiça, que dizia o seguinte: nos lugares onde a justiça realmente funciona, os fóruns estão às moscas. E só no lugar onde a justiça não funciona é que os fóruns estão lustrosos. Aí a gente pensa outro lado, eu já ouvi como está no Brasil, né?
No Aham, sistema em crise, no aham, sistema que eu falo, em sim, crise, os primeiros uhum, direitos a serem violados são os das mulheres. E aí? E os sim, direitos sim. humanos? E aí? Essa Mas é reflexão que eu justamente coloco. isso. Uhum. Mas é justamente isso. Por que que eu trago isso para o nosso mundo do direito, né, em relação à questão, né, do sistema de justiça? Porque, em tese, nós temos boas leis, Isso. né? Em tese, nós temos um poder judiciário que funciona. E, assim, ao contrário do que a gente gostaria de pensar numa sociedade que seja uma sociedade justa e igualitária, o poder judiciário está funcionando mais do que deveria. Nós não conseguimos, enquanto sociedade, resolver os nossos conflitos entre nós e precisamos, em todo o tempo, recorrer ao Poder Judiciário para que as coisas, em tese, funcionem. Porque nem sempre, ou quase nunca, eu arriscaria dizer, o Poder Judiciário pacifica alguma coisa. Pelo contrário, normalmente, quando ocorre o mito da pacificação por meio da função judicante, você está criando novos problemas para, né, sempre para quem perde, ou muitas vezes, em alguns processos, os dois pensam ganhar, quando, na verdade, os dois também perdem. Então, nós temos um sistema que é isso, que é iníquo, né? Então, uma coisa que nós precisamos pensar com muita clareza é como fazer o dever de casa. Bom, isso demanda para nós mudança de comportamento, mudanças culturais e mudanças estruturais, e que a gente não vai ver resolvido logo de cara. No que diz respeito, Lari, em relação à questão dos ODS, a gente precisa primeiro compreender uma coisa. Assim como sustentabilidade não é só ambiente natural, quando se fala em ODS, nós não estamos falando de um negócio que fica lá longe, em Nova York, na sede da ONU, ou coisa e tal. Quando nós estamos falando em ODS, nós estamos falando em políticas públicas. Nós estamos falando em pegar aquelas metas que estão colocadas, tá? As 169 metas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e mensurarmos aquelas metas colocadas em termos de aplicação de políticas públicas. Quando nós vamos, por exemplo, para a mensuração de várias das metas que estão colocadas lá, o Brasil está até relativamente bem, porque as políticas elas existem e há pessoas sendo atendidas por essas políticas. O grande problema hoje é de que essas políticas ainda não se tornaram universais. E por que não se tornaram universais? A verdade é que não há sensibilidade, não há vontade política para que as coisas aconteçam, não há educação e também, por, por outro lado, por nós mesmos, não há apropriação dessas coisas por nós. Quando nós falamos em sustentabilidade, por exemplo, vamos trazer para a nossa realidade advogados e advogadas. Quantos de nós efetivamente já nos preocupamos com a questão do outro? Nós sabemos que existem muitas pessoas que realizam trabalho social, né, que fazem trabalhos e têm iniciativas fantásticas. Mas, se nós formos ver, dentro de um universo, não é, do universo dos advogados, por exemplo, minha filha pegou a carteira esse dia, o número dela é 71 mil e tarará. Dentre os vou chocar aqui já 72 mil, que já não são mais 72, um tanto morreu e tal, mas vamos colocar aqui, sei lá, 30, 40 mil advogados e advogadas registrados somente na subseccional baiana. Quantos já tiveram até mesmo acesso a informações que sejam informações confiáveis a respeito dessas questões? Muitas vezes eu converso com colegas que ainda têm noções enviesadas a respeito dessas questões. Quando você fala a respeito de sustentabilidade, é um negócio lá que parece que está longe de mim. Não é algo que eu possa viver aqui
no meu dia a dia que vai muito além de separar o meu lixo. Vai muito além do que isso. Não adianta eu separar o meu lixo se eu trato os meus colegas com arrogância, com desprezo. Não adianta nada eu fechar minha torneira se eu tiver empregados, eu retiro direitos deles, se eu piso nas pessoas, se eu deixo de fazer com licitude a minha declaração de imposto de renda, por exemplo. Não é? Do que adianta eu falar com amor se eu ando com uma pedra na minha mão? São essas coisas, Lari, que a gente precisa pensar para que nós possamos ser realmente éticos naquilo que a gente diz e naquilo que a gente faz. Né? Então, falar em sustentabilidade é a gente falar naquilo que está à nossa frente. De falar em coisas, em questões onde nós podemos alcançar a nossa mão. E podemos fazer diferente a cada dia, aprendendo um com o outro. E claro, como é que a gente vai aprender? Né? Vou utilizar aquela máxima de Paulo, né? Como aprenderão se não há quem empregue? Né? Então, como é que as pessoas vão saber, né, e vão compreender essas dimensões da sustentabilidade se não houver quem fale? E mais ainda, se essas pessoas não estiverem dispostas também a ouvir. Né? Uma das minhas grandes queixas como professor é de como disciplinas como direito ambiental, por exemplo, são desprezadas de uma maneira geral pelos nossos estudantes. Tá? Em que muitas vezes você fala e as pessoas muitas vezes não querem saber. E algumas raríssimas exceções se interessam e param e pensam de uma forma muito clara, muito concreta, muito séria do que seja a questão ambiental. Então, a questão de prioridades, né? Isso, prioridades que não foi dado. Isso, e essas prioridades muitas vezes vêm a partir dos discursos, das narrativas. Né? Então, nós precisamos ressignificar as coisas, nós precisamos mudar as narrativas desse nosso tempo. Porque sem fazer a mudança das narrativas, nós vamos ficar aqui o tempo todo falando. Né? Veja a questão pior, né? Falando para nós mesmos. E falando para nós mesmos. Né? Uma das coisas aqui, se você me permite, reproduzir uma crítica que muitas vezes é colocada em relação às iniciativas de combate à violência de gênero, é que muitas vezes as narrativas de combate à violência de gênero é feita de mulheres para mulheres. Mas quem é o provável agressor? É um homem. E muitas vezes se esquece de colocar o homem nesse círculo para dialogar. Você chamar, dizer, não adianta você, ou seja, não adianta você colocar muros se a outra parte está construindo armas. Verdade. Então, quando nós falamos a respeito de combate à violência de gênero, nós precisamos tratar primeiro o provável agressor. Eu não digo nem tratar, entendeu, Guilherme? Eu gosto muito de frisar que o homem ele não precisa de tratamento. Ele precisa de entendimento de que ele é o agressor. E a violência doméstica e familiar, em sua maioria das relações, ela vem da atitude dele. Né? Dele não conseguir enxergar que aquela conduta dele é violação de direitos. Então, como ele não compreende aquilo, como é que a gente trata uma pessoa, né, falando de tratar, como a gente trata uma pessoa que não reconhece que está dentro de um ciclo que não é saudável? Se ele não tem esse entendimento. Então, assim, bem colocada a sua fala, porque eu parabenizo aqui, aproveitando a oportunidade para parabenizar a Ronda Maria da Penha, que ela trouxe, dentro dessa política, o projeto de Ronda para homens. Tivemos essa oportunidade de trazer o Everton para falar um pouco sobre isso, e é exatamente nesse ponto que ele coloca. E para quem não acompanhou, está lá no nosso perfil do Instagram da comissão, a entrevista que foi feita com Ronda, sobre Ronda para homens. Quem tiver curioso, vai lá.
E aí, Guilherdes, só para você fechando a sua fala, tem o nosso artista local, o Lucas, ele coloca assim, quando se trata de mulheres negras, é muito pior, doutora Moitinho. Acredito que naquele contexto que a gente estava falando da vulnerabilidade do papel, né, da mulher dentro dessa questão, da vulnerabilidade, do ciclo da violência. Você quer fechar um pouco? Porque nós temos aí 2 minutinhos. Eita, 2 minutinhos. Aí só Quiser, registrando aqui, volta. doutora Luciana Silva, Volta. a presidente da OAB Conquista. Obrigada pela Está presença. tá aqui, inclusive tem tese a respeito de violência de gênero. Vale a pena também, ó, o diálogo com a doutora Opa, Luciana. já quero então o contato dela, já vou segui-la. Aproveitando a live aqui, a Luciana. Ah, querida Luciana. Luciana Silva, isso. É egressa da nossa UESC. E veja só, somente para a gente tentar fechar, né? Só vou retomar aquela questão, né? Que a desigualdade, ela tem gênero, ela tem cor e tem classe social. Né? Então, quando você faz os recortes, você vai ter a desigualdade de homem para mulher, e dentro aqui você ainda vai ter de mulheres brancas para mulheres negras, periféricas, né, pobres, e outros P's que nós vamos encontrar, né, que não cabe colocar aqui, mas que são sempre ressaltados nessas questões, tá? E que precisa urgentemente, não de políticas públicas, nós não precisamos mais de políticas públicas, Larissa. Visibilidade. De visibilidade, que as políticas públicas existentes, elas se tornem realidade na vida dessas pessoas. É isso que a gente está precisando. 2 coisas. Fazer o nosso dever de casa, compreendendo o nosso papel, cada um de nós, nosso papel na sociedade, e buscando a efetivação das políticas públicas. E fechando, mulheres no poder. Amém! Então é isso. Obrigada, Guilherdes, mais uma vez. Você sabe que um diálogo com você não é estanque, né? Não tem que encerrar. Aqui é só um tiquinho para a gente poder ter outros encontros por aí. E convidando a todos que estão aqui da comissão, todos da nossa classe, que também mandem para a nossa comissão sugestões de temas, não é, professor? Que sempre são válidos e não ficar na retórica, como o professor colocou aqui, precisamos partir para a prática. Não ficar na academia e partir para a prática. Nosso professor aqui, Guilherdes, ele que é fundador do Quital Ambiental, tá também com um projetinho aí de 15 minutos, né? 5 minutos, não é isso? Não, 1 minutinho. É não, só 1 minuto, é? Meu Deus, uma fala de 1 minuto só? É isso. Pouco. Então vamos acompanhar todos os seus minutos. Todos os seus minutos. É um prazer, viu, Guilherdes? E agradeço a todos pela presença. A live vai ficar salva no Instagram da Comissão da Mulher. Obrigada a todos vocês. Uma boa tarde. E fiquem aí com mais esse debate. Tchau, tchau. Tchau, tchau.